notícias em primeira mão, muita informação. Aqui você vai encontrar seus melhores amigos, alegria e emoção, sempre do seu lado. Educadora, no esporte é educadora, informação educadora. 80 anos, opinião educadora, informação educadora, estação de serviço educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vem nessa onda, educadora, no esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Meio-dia, 47 minutos, 1º de julho de 2019. Seja bem-vindo o mês de julho. Entre os memes da internet, talvez um dos mais engraçadinhos que eu vi a respeito do mês de julho, é um que tinha uma foto do cantor Julio Iglesias, que é Julio. Que é Julio. Boa tarde, Caio. E a inscrição, bem-vindo. Pedi ao Gustavo que procure esse meme com o cantor Julio Iglesias, afinal, estamos começando o mês de julho, que seja um mês muito feliz para todos nós, inclusive para você, Renata Reis. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Que bom que para mim também, para todos, né? Boa tarde, Nani Camargo. Tudo bem, Caio? Tudo tranquilo depois de um colóquio com o Ivan Schutzer? Você sobreviveu? Foi super de boa, né? Eu com o Ivan temos ideias parecidas, Caio Bortolã. Então, não entramos em divididas. Não, só concordância. Não. Na verdade, é que nós também tratamos de assuntos, a maioria dos assuntos municipais. Falamos, inclusive, das passeatas que ocorreram aqui em Limeira e também em outras cidades do país. Mas falamos mais de assuntos locais, sobre Uber, sobre transporte alternativo. Então, foi tudo tranquilo, Ivan. Olha lá, Caio, olha lá. Tô percebendo, Renata Reis. Meio-dia, 49 minutos, nós estamos ao vivo em todas as plataformas, no rádio, na internet, no celular, no Facebook, no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora, no YouTube, em educadora.tv. A Corregedoria da Câmara citou na semana passada os 3 vereadores denunciados pelo prefeito Mário Botion por suposta quebra de decoro parlamentar. Cleiton Silva, Constância Félix e Carolina Pontes. Os parlamentares têm prazo de 10 dias para enviar a defesa. Depois disso, devem ser iniciadas as oitivas. Nani Camargo, você acompanha o dia a dia da Câmara Municipal. Qual é o seu palpite? Esses vereadores vão perder o mandato, vão ser cassados? Tudo vai se resumir a uma advertência? Qual é o seu palpite? Mais do que isso, o que você pode apurar até aqui sobre isso? Bom, em termos de bastidores, esse assunto está fervendo. Os 3 vereadores estão
muito enfesados com essa atitude do prefeito. Vai dar pano para manga, Caio. Vai ter discussão, principalmente quando as oitivas começarem. Então tem a defesa, que na verdade vai ser um calhamaço de papel que cada vereador vai enviar à doutora Mayra Costa, que é a corregedora. Aí esses vereadores também podem arrolar as suas testemunhas. E com certeza será ouvida a diretora da escola, outros servidores, e aí depois a corregedoria tem um juízo de valor e a corregedoria... Afinal, onde está a diretora? Está em Limeira? Em Paulínia. Está em Paulínia? A exoneração Terá de dela... locomover-se de Paulínia para cá para prestar um depoimento. Inclusive, viu, Caio, quero até fazer um registro que na semana passada, na sessão da Câmara, eu conversei com o marido da diretora que estava lá. E... A família é de Limeira? Sim, é de Limeira. E sobre até a possibilidade dela falar com a educadora, até citei que a educadora estava à disposição, se ela quisesse vir ao estúdio. E ele Ou até pelo telefone, da maneira que ela escolhesse falar. E ele me atendeu muito bem, disse que a diretora também está respaldada por um advogado, porque agora é uma situação um pouco mais complicada e ela estava avaliando falar, mas seria muito interessante ela contar a sua versão do caso. E é curioso, né? Como no Brasil, talvez em qualquer lugar do mundo, quando a pessoa faz uma denúncia, muitas vezes a denúncia está condicionada, não é o caso, né? Mas está condicionada à proteção ao denunciante, não é? Porque o denunciante, ele denuncia, mas com muito medo, com muito receio. Geralmente tem essa proteção quando envolve crime, né? Você está denunciando uma quadrilha, um esquema de tráfico de drogas ou, enfim, algo que possa te remeter a uma ameaça. Ali, a diretora, acredito que não deva ter medo de denunciar vereador, né? Se vereador extrapolou a sua função, isso tem que ser apurado mesmo. Agora, você me perguntou se você acha que eles serão caçados. Tenho certeza... Certeza não, vai, porque aquela casa é muito política, mas eu apostaria que não. Talvez uma advertência seja feita, mas a cassação, eu sempre falo, a pena capital, acredito que não, porque, Caio, todos os vereadores teriam que votar e acredito que caçar um colega é uma coisa, caçar 3 de uma só vez, por conta de um depoimento de uma diretora, por conta da circunstância deles estarem lá fazendo uma diligência, apurando uma denúncia grave, acredito que não. Fiscalizando como devem fiscalizar os vereadores, né? E pelo fato de serem os 3 oposicionistas, acho que ficaria muito ruim para a Câmara, então não acredito na cassação, Câmara, né, Renata? Não, ficaria ruim não só para a Câmara. Imagina 3 vereadores da oposição cassados. Penso eu que pegaria também muito mal para o próprio prefeito, que foi o denunciante, né? Que assinou a denúncia contra os 3 vereadores. Tenho, para mim, Caio... Você acha que caça, Renata? Eu acho que não. Acho que não. Não apostaria, mas eu acredito que não. Caio, eu acho que a punição a eles, ela já está acontecendo com o desgaste que eles estão sofrendo, que eles sofrem, por mais que eles se posicionem lá e enfim, estão à frente aí de outras questões polêmicas, como da própria creche, estão pedindo para que os pais falem com eles, etc. Eles não estão deixando de trabalhar por isso, mas eu tenho certeza que só o fato de o nome deles estarem sendo investigados na corregedoria já causa um desgaste muito grande. Imagina, agora eles têm que apresentar defesa, vão ter que falar lá na corregedoria, apresentar testemunhas. Então, eu acho que só esse momento já é por si só uma punição. Meio-dia 54 minutos, daqui a pouco estará no estúdio o prefeito Mário Botion, que vai responder as nossas perguntas e também as perguntas da nossa audiência. Então, se você tem pergunta para fazer para o prefeito, pode ser pelo telefone 21 13 50 20, as pessoas têm usado cada vez menos o telefone. Pode ser pelo WhatsApp da educadora 992225124. Aí há 2 formas de perguntar para o prefeito, escrevendo a pergunta ou mandando um áudio para a educadora no WhatsApp 992225124. E também aqui no Facebook, no campo de comentários do Facebook, você pode fazer a sua pergunta para o prefeito Mário Botion, que estará nos próximos minutos aqui no estúdio da educadora. Vem aí o Rodeio de Limeira 2019. E nós vamos falar muito do rodeio até o mês de setembro. A festa esse ano será novamente no mês de setembro, ela começa uma semana mais tarde e termina também
uma semana mais tarde. A grade está sendo definida, atrações já confirmadas, Zé Neto e Cristiano, o DJ Dennis. A dupla do momento, aliás, A né, maior Caio? dupla do Brasil hoje, Zé Neto e Cristiano. O DJ Dennis, o carioca DJ Dennis e o Gustavo Lima. Ainda faltam 2 datas para serem definidas, cujas atrações serão definidas, e a educadora vai falar muito do rodeio de Limeira. Estereossom vai falar muito também do rodeio de Limeira. Educadora e Estereossom, mais uma vez, os veículos oficiais do rodeio de Limeira este ano, com uma novidade, além das emissoras de rádio serem, porque tanto Educadora quanto Estereossom são muito mais que rádio. Além de nós representarmos os veículos oficiais da mídia rádio, a parceira oficial de mídia no rádio, também seremos os portais oficiais Educadora e Estereossom do Rodeio de Limeira 2019. Então, tanto no analógico quanto no digital, os veículos oficiais, a mídia exclusiva do Rodeio de Limeira 2019. E nós teremos uma novidade além dessa. A nossa repórter Ana Paula Rosa vai sentir na pele o que é ser rainha do rodeio ou princesa do rodeio. Que legal, de Limeira. Caio. Ela tá sabendo disso. Nós conversamos sobre isso na semana passada. A Ana Paula Rosa vai gravar uma série de matérias, lembrando aquelas matérias que o Gugu já fez na televisão, sentindo na pele, lembrando as matérias que o Geraldo Luiz, ontem o Geraldo Luiz reestreou ao vivo no auditório. Bruno, meu irmão, esteve lá com a minha cunhada Letícia. Então, nós vamos, com a nossa repórter Ana Paula Rosa, produzir uma série de reportagens temáticas Sentindo na Pele. E a primeira série de reportagens temáticas que a Ana Paula vai fazer, ela é uma jovem, muito talentosa, muito inteligente, boa profissional, mas muito bonita e também cuida do corpo, cuida da imagem, sobe montanhas. Então ela vai viver na pele a experiência de ser uma rainha do rodeio ou uma princesa do rodeio. Que legal, Eu boto Caio. fé Legal. que essa série de reportagens terá um enorme sucesso, porque ela vai acompanhar o dia a dia das princesas e da rainha. Ela vai se vestir como as princesas e a rainha. Olha só. Ela vai acompanhar os bastidores dentro da festa e fora da festa. Eu acho que muita gente tem curiosidade, Tem, Caio, em tem. saber como é. Porque, assim, o público em geral só vê a rainha e as princesas lá no momento da festa ou no dia da escolha, né? Tem um desfile bem tradicional aqui na cidade, as várias candidatas e tudo mais. Como funciona todo esse processo e o dia a dia delas, as pessoas não sabem, mas eu acredito que tem um público muito curioso, né? Porque a fase de inscrições, depois a fase de pré-seleção, depois a seleção será feita nos portais da Educadora e da Estereossom. A escolha, o mundo mudou, né? As formas de consumir mídia mudaram. Então, nós vamos apresentar as candidatas. A Ana Paula Rosa, evidentemente, que não terá o status de rainha nem de princesa. Ela não vai participar do concurso, até porque ela trabalha na Educadora. Mas ela vai se vestir de rainha, de princesa, para acompanhar o dia a dia das meninas a partir do momento que elas forem, até um pouco antes, né? Mostrar o processo de pouco escolha, antes né? do processo de seleção, que é através da opinião, do voto do público. Nós optamos por abrir a escolha para o público é que vai escolher. Muito justo. Não é? O limeirense é que vai escolher quem serão rainha e princesas da festa, e depois desse processo confirmado, aí a Ana Paula Rosa vai se vestir como rainha, vai à festa acompanhar as meninas que vão de camarote em camarote, vão no Elas camarim, andam a festa tirar inteira. foto. Ô, Caio, sabe o que é legal? É a Que gente primeira tem que série estar- Ele já pensa. É a primeira série Não, tem que temática andar na Não, festa porque elas inteira. reportagens. cansam. Renata, elas têm que chegar na festa muito para o cedo, rodeio de Limeira. ir embora muito, muito tarde. E aquela Não coisa. é fácil, Não a é vida de fácil. rainha do rodeio não é fácil. Ô, Caio, e sabe o que é legal a gente citar? Eu já conheci várias rainhas e princesas e todas elas, depois que ganharam esse título, conseguiram deslanchar na carreira. Então, isso que é legal. Elas perpetuaram, seja como modelo, seja como uma digital influencer, né? Que agora é a Sim. profissão da moda.
ou, de repente, abriram o próprio negócio usando a imagem. Então, acho que é isso que é legal, né? Talvez, para muitas mulheres, muitas meninas, né? Elas são muito jovens, começa ali numa brincadeira, tal, de repente elas ganham e a carreira deslancha a partir Imagina quantas delas não sonham, né? Exato. Em ser uma... Ou até mesmo apenas participar mesmo desse processo. Aqui, por exemplo, ao meu lado, eu tenho duas recalcadas que queriam ser rainha do rodeio, mas não vão ser nunca. Ah, não vou, viu, ser Caio? nunca. Caio. Vão ser no máximo Caio, aquela roupa a não tia da ficaria rainha, bem em mim. a avó da rainha, jamais seriam, não tem categoria para Não ser tem. Olha, rainha Caio, e no mesmo, princesa do rodeio. Mesmo porque Então, se eu por tiver que isso, chegar Caio, no rodeio às por 7 isso, da noite e andar a até às 5 horas escolha- da manhã, eu Vou já tô te falar morta. uma Por isso a coisa. escolha foi Ana Paula Rosa. Imagine só a Renata Reis vestida de rainha do Não rodeio. teria a menor Imagina o condição. comportamento Não dela, teria, o eu não gênio tenho dela. Não tem paciência. né? Ter de tirar foto com todo mundo, Aí, camarote, Renata, camarote nas Ficar arquibancadas, na sorrindo, praça é de difícil, alimentação. gente. Não, então, Caio, eu admiro quem tem essa... É tia da rainha, é vó da rainha. É. Rainha avó e rainha tia. E o Caio E que- vão ficar morrendo. Aí eu tô mais pra bobo da corte, realmente, viu? E vão ficar morrendo de dor de cotovelo, mas a Ai. Ana Paula Olha, dor certamente de cotovelo fará. não, eu vou Eu dar a também maior não força. tenho Fará dor um de grande cotovelo. trabalho jornalístico. Mas eu acho que é muito legal, viu, Caio? Como talvez... Não, o trabalho delas. Eu jamais conseguiria Eu fazer também isso, não porque... conseguiria. Primeiro, E eu acho que a gente também não tem mesmo as características de uma não rainha. tenho. A gente não tem. A Nani tem altura, eu não tenho. mas né? me faltam uns atributos, Eu viu, tenho um Caio, pouco de para ser largura. Eu rainha. tenho um pouco de largura, Me Nani faltam alguns não. atributos que não tenho também, Renata. Mas eu vou te Então- falar, mesmo que tivesse, talvez eu não teria condições, assim, porque você precisa ter um Não, equilíbrio. você tem que, Renata, não é só né? isso. Você tem que precisa- gostar, você tem que gostar Não de que eu colocar seja aquela roupa. desequilibrada, não Você é tem isso. que gostar de desfilar, você tem que gostar de ficar ali. Tem que gostar de eu não falar tenho com as paciência. pessoas, né? Exato. enfim. Eu já Não, e não, só de teria, entrar eu nessa não teria disputa, paciência, eu ô, acho. Renata, ô Caio, você sabe que os bastidores são quentes. É muita mulher junto, disputando, ser rainha do rodeio. A gente sabe que o bastidor pega fogo. E as Eu não tenho, matérias- Caio, eu não tenho nem idade pra isso. E as matérias vão Ah, não, começar... começa por aí, a gente não tem Tenho. idade, né? As matérias vão começar a ser produzidas muito em breve, e quando o primeiro material ficar pronto, ele vai pro ar. Ô, Caio, o qual é a nosso idade sentindo limite? na pele Ai, qual a idade limite, para as Caio? meninas se candidatarem 18 anos. E, Ah lá. e limite máximo. Não, há mulheres, Renata, com 25 anos que podem participar. Não, mas, Porque Caio Bortolo, tô perguntando a idade. 28 anos. Se a Nani quiser se 30 inscrever, ela pode? anos. Não, a Nani não pode se inscrever porque ela trabalha na Não, casa. mas, Caio, se eu não dá. Não... Apesar que, Renata, tem umas quarentonas aí que estão dando um bom caldo, hein, Oh, Caio Bortolã? é Não, não há, verdade. evidente, não há um limite de idade, tem Eu tô um quase limite lá. Renata mínimo não é de quarentona idade ainda, pra que a menina Nem se eu, viu, inscreva gente, ainda. acima dos 18 anos. Agora, acima dos 18 anos, há mulheres muito bonitas, com Sim. 30, 40, 50 anos. Por exemplo, Ana Paula Padrão. Ontem eu vi um pedaço Que do bonita, programa não, que ela tá. Masterchef. Ah, eu assisto Sabe que todo idade domingo. ela tem? Ô, 53 Caio, mas ou a 54 Shirley tá dizendo que eu e a Sabe, eu Renata acho- já somos continua princesas, linda. tá? A gente já é princesa. São, digamos, as Ô, princesas Caia. do meio-dia. O Caio e além da Ana Paula Padrão, eu assisto do Masterchef todo domingo, Uhum. não tem jeito. E a Paola também. Mas a Paula é mais nova, né? Ah, eu não sei se ela é tão mais nova, mas Não, eu ela acho também que é meio que igual a meio idade que de ambas. Ali, ó, com a Ana Paula Padrão. Eu acho ela linda, linda. Sabe o que ela me lembra? Quando eu vejo a Paola Carosella. Argentina. É. Amanhã tem Brasil e Argentina. Jogo válido Eu não pelas sei, semifinais eu não sei se da é o Copa América. jeitinho dela, o jeito de sorrir, o jeito de falar. Ela me lembra a Lígia Zampar. Ah, é? Ela me lembra. Ela me lembra a Lígia. Bom, vamos saber se ali já aprova essa Eu já comparação. falei pra ela isso. Ou não. 1h04, nós vamos a um intervalo comercial. Na sequência, encaminhe suas perguntas ao prefeito de Limeira, que falará conosco. O prefeito Mário Botion já está aqui no estúdio da Educadora. Até já. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Em
março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana, podemos economizar mais de 1 bilhão de litros de água no ano, o suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês. Sim, lavar a calçada com mangueira, mesmo que só uma vez na semana, equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Educadora. Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se. O curso atende a NR5, inclui material didático, coffee break e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 3404-8440 e 3404-8437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. Acesse educadora.am. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Amaciante IP, 5 litros, 12,90. Café Bom Jesus, leve 500 gramas, pague 450 gramas, 6,99. Mussarela Italac, peça ou pedaço quilo, 16,90. Achocolatado em pó, Toddy, 800 gramas, 9,98. Levando 2 unidades, pague 8,85 cada. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite. Vem da biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Uma hora 8 minutos, nós estamos de volta para a Aguinaldo Eletrônica, que conserta a sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Trabalha com técnicos treinados nas fábricas, peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega de graça, orçamento sem compromisso. Tiradentes 1075, fone fixo e o WhatsApp 3441-4311. 3441-4311, um recado importante da Autoescola e Despachante Êxodos para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu notificação de bloqueio do Detran. Não deixe sua habilitação ser bloqueada. A Êxodos tem a solução, você não perde
o direito de dirigir e não recebe mais multa. Faça o seu recurso no Detran, Jari ou Cetran com a Êxodos. Rode tranquilo com a Êxodos. A Êxodos ainda faz a licença ou a transferência do seu veículo e você paga em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes iguais. Se você teve seu veículo apreendido, a Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran, Autoescola e Despachante Êxodos. Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, a 100 metros da Igreja de Santa Rita. O telefone é o 3451-8787. Vamos falar da dengue. É importante falar. O mosquito da dengue tá aí, né, Renata? Tá aí, Caio. E com ele, o risco da dengue, do Zika vírus, da chikungunya. Um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, inclusive em Limeira. O perigo é real e está muito perto. O risco é maior para quem já teve dengue, que é o caso da Renata Reis. A Nani Camargo não teve, né? Graças a Deus, Caio, ainda não. O foco maior do mosquito está no seu quintal, na água parada, é que ele se prolifera, faça a sua parte, descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam no quintal da sua casa devem ser guardados com a boca para baixo em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores devem ser mantidos em local apropriado, secos e cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária. Nos pratinhos de plantas, você deve retirá-los e mantê-los em locais secos. 10 minutos por semana fazem toda a diferença, assim você e sua família estarão protegidos. Esta é uma campanha da Prefeitura Municipal de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. E é impressionante como o mosquito da dengue se desenvolve em locais que não exatamente esses que nós citamos aqui. Além de pneus, latas, potes, frascos, baldes, regadores, em qualquer cantinho da sua casa que possa acumular água, né? Uhum. Em qualquer tampinha de refrigerante, por mais absurdo que isso possa parecer, que, enfim, você faz um churrasco na sua casa, abre uma garrafa de refrigerante ou de cerveja, aquela tampinha cai no chão e você não recolhe, e se chove, ou enfim, se por alguma razão acumula água naquela tampinha, naquele pedacinho de lata, pode ser um criadouro do mosquito da dengue, e quando você menos imaginar, aparece o mosquito da dengue. O zoonoses encontra também muitos criadouros, Caio, em ralos, que muitas vezes as pessoas não colocam água sanitária na frequência que deveria, calhas entupidas com o vento, cai muita folha de árvore e assim a limpeza ela não acontece com tanta frequência também. Quando chove, acumula e aí também pode ser um perigo. Bom, o prefeito Mário Botion já está aqui no estúdio. Uma observação muito rápida para a Nani Camargo, antes da gente começar a entrevista com o prefeito, é da Márcia Barbieri. Ela fala das queimadas que nos surpreenderam a todos nesse final de semana, e ela está dizendo que em Cordeirópolis também. E de fato, né? Pois é, cara. Fuligem em toda a cidade. Eu tive que abrir a janela. Eu moro num apartamento. Quando eu fui fechar a janela, minha cama toda cheia de fuligem no domingo. Isso aconteceu. Na semana passada nós entrevistamos a Defesa Civil, que prestou orientações em relação a isso, Caio. É uma época propícia para queimada e a gente também pode fazer a nossa parte, né? Evitando, de repente, jogar uma bituca de cigarro num terreno, enfim. Mas é um problema que está acontecendo e é típico desta época do ano. Da queimada Sim, da cana, né? Da queimada da cana. Prefeito, boa tarde, bem-vindo ao programa. Tem alguma coisa que o prefeito pode fazer com relação a isso? A fuligem, a queimada da cana? Caio, já existe uma legislação estadual e a CETESB faz essa fiscalização da proibição de queimadas. Aliás, eu diria com toda tranquilidade que o entorno aqui da nossa cidade, ou dentro do nosso município, não só dentro do município de Limeira, mas as cidades que nos rodeiam, que tem cana plantada, o corte hoje é feito de maneira mecanizada. Então, aquela prática de queimar para ser mais fácil de cortar, essa não existe mais. Não. Isso já foi abolida. O que eventualmente tem acontecido, vez ou outra, é de maneira, criminosa, as pessoas passando pelas áreas de plantação acabam ateando fogo ou jogando uma bituca de cigarro. Tem pego fogo. Essa de ontem realmente foi para a cidade toda. Eu não tenho informação de que tenha sido áreas vegetadas do município
que tenham produzido essa quantidade de fuligem, porque então pode foi uma não quantidade... ser a queima de cana, pode ser qualquer outra coisa, pode ser qualquer outra queimada, pode ser qualquer outra queimada, criminosa. Até criminosa. Eu fiquei com a percepção ontem de que a de ontem tenha sido queimada de algum talhão de cana e que o vento estava ventando bastante, ele traz de longe, mas de longe mesmo. E estava ventando muito. Nós não temos, eu conversei com o Chiquinho hoje de manhã. Tempo seco, né? Tempo seco. Ele não me relatou nada excepcional de que a Defesa Civil tenha sido chamada para controlar algum incêndio nesse final de semana. Então, tudo indica que realmente o vento trouxe de queimadas de fora. De qualquer maneira, é sempre bom alertar todos nós, essa época do período seco, a possibilidade de acontecer incêndios, elas são aumentadas, e aí vem o cuidado mesmo de não deixar sujeira, não deixar a bituca de cigarro, às vezes até um pedaço de vidro que pega, eu já vi isso é possível, um pedaço de vidro com calor do sol, né, acaba criando até um foco de incêndio. Então todo cuidado é pouco. E funciona como uma lente de aumento. Uma lente de aumento, contato, que põe fogo mesmo. Vidro de maionese, né? Por exemplo. Vidro de ervilha, né? Por exemplo, que além de não jogarmos isso em qualquer lugar, que tem o problema da dengue, que você acabou de dizer, também tem esse problema. Mas, de qualquer maneira, qualquer indício de início de fogo, seja ele de qualquer natureza, dentro do município, né, liguem para a guarda... para a Defesa Civil, que nós temos uma equipe que tem acompanhado e tem toda uma tratativa também com algumas empresas que fazem parte de um grupo onde há uma necessidade maior. O bombeiro, a Defesa Civil faz muitas vezes a primeira avaliação, coloca o bombeiro junto e, se necessário, algumas empresas que têm brigadas de incêndio, que têm equipamentos de capacidade maior, também fazem parte desse grupo que eventualmente possa ser chamado para conter algum incêndio mais de proporções maiores. Bom, tem uma observação aqui da Sandra Beck a respeito do povo que ateia fogo em tudo, mas nós não temos visto aqui em Limeira, Renata e Nani, ocorrências dessa natureza. Eu pelo menos não me recordo. Nós acabamos de passar por um período de festas juninas, por exemplo, e sempre se orienta as pessoas a não soltar balões. Teve alguma ocorrência dessa natureza? Nós registramos com balões, ou mesmo com áreas de queimada. A exceção de ontem, já teve, sim. Mas eu digo nesse período. Mas na entrevista da semana passada, a Defesa Civil não apresentou números tão substanciais, né? Falou em 17 registros. De janeiro até agora, né? Vegetadas queimadas na zona urbana, né? Mas não tão... A incidência ainda não está tão grande como em anos anteriores, mas, né, agora o período é de umidade ainda mais baixa e os riscos começam agora. Então, e há também o proprietário da área ou a proprietária que acaba juntando tudo, né, juntando folhas secas, na intenção de limpar o terreno, inclusive. Às vezes a intenção é boa, não é ruim, mas quando taca fogo naquele monte de folhas recolhidas, né, também cria essas situações que tornam o ar mais difícil de respirar. E que pode ser um perigo muito grande para as pessoas que sofrem com problemas respiratórios, né? Os asmáticos, quem sofre com bronquite e tantas outras doenças respiratórias. Aliás, nesse período do ano é normal, é tradicional que o poder público inicie a Operação Inverno, Caio. Não sei se o município de Limeira também já iniciou, nós já podemos até perguntar ao prefeito se a previsão de iniciar a Operação Inverno aqui na cidade. Sim, só complementando, a questão da Defesa Civil, quando ela é acionada, ela tem um potencial de debelar pequenos focos. Quando é algo maior, ela faz a solicitação para o Corpo de Bombeiros, que tem a função e tem equipamentos e gente disponível, né, pessoas disponíveis o suficiente para fazê-lo. Nós devemos, sim, como nos anos anteriores, ter essa operação, que significa, até pedi para a Renata me ajudar aqui, que me fugiu o nome, tem um nome esse grupo que congrega, né, que aglomera a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e algumas empresas
que tem essa finalidade de formar um grupo maior para eventualidades ou para eventuais incêndios de maiores proporções. Inclusive, nós estamos mostrando uma matéria, são imagens recuperadas do comandante Humphreys, dos bombeiros aqui em Limeira, e ele fala, do capitão Humphreys, ele fala exatamente de um incêndio ao lado, as imagens mostram, né, ao lado da linha do trem, né? Olha só, o trem passando, para você que está nos ouvindo e vendo pelo Facebook, no YouTube, no portal educadora.am. Nossa, isso faz muito mal, né, essa fumaça Essa aí. matéria já tem algum tempo, não é? É uma matéria que foi recuperada do nosso arquivo, mas só para ilustrar o que pode gerar, de repente, uma bituca de cigarro, porque nessa região não há cana-de-açúcar, mas a bituca de cigarro provoca esse incêndio e o incêndio pode, além de deixar o ar menos respirável, eu não sei se a fuligem pode ser originada também desse tipo de incêndio. Pode ou não? Também pode, depende da proporção, né, cara? Quando você vê um incêndio desse, ele tem uma proporção pequena. Então, a fuligem gerada e que, eventualmente, as correntes de ar podem transportá-las são de pequeno volume. O grosso mesmo vem de grandes queimadas, como aconteceu esse final de semana. E nós temos um plano de auxílio mútuo, que chama, me fugiu esse termo aqui, que é onde nós temos a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e algumas empresas que fazem parte com as suas brigadas de incêndio e seus equipamentos são disponibilizados quando a avaliação do Corpo de Bombeiro entende que é necessário um complemento de auxílio, essas empresas auxiliam. Então, o plano, na verdade, ele existe no sentido de fazer essa organização, estabelecendo os critérios e os procedimentos e os processos que cada um tem que respeitar dentro desse grupo, para que a gente tenha um controle maior dos eventuais problemas com incêndio. Mas como se diz, a situação que a gente mais gostaria é que não existisse nenhum incêndio, mas isso, infelizmente, não acontece. Nós temos que ter esses planos de contingência. 1h21. Vamos falar de transporte coletivo? Com certeza, Caio. Vamos começar pelo assunto mais desagradável, para depois a gente falar do anúncio do fim da fila na creche, não é? A gente pode empurrar esse assunto que é mais agradável para o final da entrevista. Depende, né? Mas com a fila zerada, né? Sim. É que, na verdade, Caio, o novo cadastro foi aberto, então se zerou a fila, mas o novo cadastro foi aberto, então não dá para saber qual é a demanda, né, que vem só uma após esse observação cadastro. da Márcia novamente, dizendo que no Parque das Nações, isso serve então como uma denúncia que nós vamos encaminhar ao prefeito, no Parque das Nações vivem tacando fogo na entrada do Parque das Nações e ninguém faz nada. Tem como fiscalizar isso, prefeito? Diariamente ou semanalmente? Ou isso depende também de uma denúncia, depende também de uma reclamação? É humanamente impossível a gente ter fiscais em todos os lugares o tempo todo, né? Então nós trabalhamos sim por denúncias. As pessoas que veem outras pessoas tacando fogo, tira uma foto. Hoje o celular, todo mundo tem um celular que tem uma fotografia, tira uma foto e manda pra gente. Manda para a GCM, para a Defesa Civil, para a Polícia Militar, que isso é crime, né? Independente de ser no inverno ou no verão, é crime pôr fogo em áreas verdes, ou em áreas vegetadas, não em áreas verdes necessariamente. Então, é denúncia. Denunciou, e aí, geralmente, a pessoa põe fogo e sai fora do local, não fica esperando no local, né? Ou joga uma bituca inadvertidamente, enfim. Mas é denúncia que tem que ser feita. Caio, o prefeito pode começar falando quando é que sai, se é esta semana, o edital, então, do contrato emergencial, que foi anunciado na semana passada. O Rodrigo Oliveira, Renata, na semana passada ele falou quarta ou quinta ou terça e quarta, né? No meio da semana. No meio desta semana. Essa semana nós estamos finalizando toda a parte de edição desse edital, com aquilo que vai, as necessidades que as empresas vão ter que cumprir, ou os itens que as empresas vão ter que cumprir para poder participar. E participando, qual é o processo de seleção, o processo de pontuação para que se escolha uma empresa, né? Isso tem que estar dentro do edital. Então, provavelmente, quarta-feira, essa semana, dentro dessa semana, esse edital vai ser publicado. Mas esses critérios, dá para a gente citar alguns, prefeito? O senhor já citou... Não, na verdade, Nani, são... Parte com ar-condicionado, Wi-Fi nos ônibus... Wi-Fi em toda a frota e ar-condicionado ou refrigeração em parte dos carros, né, dos veículos. Basicamente são esses dois de diferente. O restante, ele segue
basicamente o edital que seguiu a concorrência lá atrás e que trouxe a Limeirense no seu contrato até a data da intervenção. Porque é uma sequência, a intervenção é um contrato emergencial, supõe-se que existe uma prestação de serviço e ela deva ser continuada nesse momento nos mesmos moldes. Não dá para a gente fazer grandes exigências ou grandes mudanças, porque ele é emergencial, tem um período curto, o investimento que a empresa tem que fazer, ela precisa de tempo para absorver, por exemplo, um edital que vai ser colocado lá na frente, é para 10 anos, para 15 anos. Então, com 10 anos ou 15 anos de contrato, a principal, a ordinária que a gente chama. A empresa faz um investimento, compra uma frota extremamente zerada, com tudo que tem direito, e tem 15 anos para amortizar o investimento e recuperar os outros valores que foram investidos e ter lucro nisso, né? As empresas vivem de lucro. No emergencial, isso não é possível. Então, nós estamos estabelecendo critérios que já hoje funcionam, todos eles. Desde das características das linhas, até mesmo a idade média dos ônibus. Quantos veículos serão necessários para essa empresa? São 130 veículos. O contrato. Como é que o senhor atrai essa empresa para Limeira se o contrato é só por 6 meses, se não há garantia nenhuma que essa empresa vai continuar? E eu imagino que algum investimento a empresa tem que fazer, porque ela não vai usar, por exemplo, a garagem da aviação limeirense hoje sob intervenção. E é possível que nenhuma empresa tenha. A Renata pergunta um número, mas mais de 100 ônibus. Ele acabou de falar, 130. 130 é o que tinha no contrato anterior, né? E é isso que nós vamos manter. Eventualmente possa haver alguma diferenciação, alguma empresa ofertar algo diferente, e isso vai ser o critério de avaliação. Com relação a interesse, Caio, eu diria que nós teremos muitas empresas interessadas. Porque desde a época da intervenção nós recebemos, e aí a procura de várias empresas querendo informações e tudo mais. Mais recentemente, com o anúncio da contratação emergencial, o número de ligação que a Secretaria de Mobilidade recebeu pedindo informações a respeito do processo foi muito grande. Então, o mercado tem interesse, mesmo sendo 180 dias, porque eles vislumbram o que vem pela frente. Embora sejam 2 processos diferentes. A contratação emergencial é um, o edital ordinário é outro. Quem está aqui quem está no emergencial pode participar do outro, independente de estar prestando serviço. A Limeirense pode participar de algum? A Limeirense não. Nem de um novo edital? Não, a Limeirense não, porque ela não tem as mínimas condições econômicas, os índices econômicos financeiros, ela já seria descartada no processo. Ela não passaria na fase de, eu diria, habilitação. De habilitação. Né? Não são 2 fases separadas, elas vão acontecer juntas, mas existe sim a habilitação e depois no processo, nos itens a serem contemplados pelas empresas, existem os índices financeiros. E por si só, lá ela já seria descartada. E outra coisa, ela também tem algumas dívidas de impostos, né? O que também tem dívidas de impostos municipais. Não tem a CNDs, e certamente ela precisa ter dos impostos estaduais e federais. Tem financiamentos em bancos, em instituições financeiras? Não, o financiamento não vem ao caso, mas a dívida pública, sim. Os financiamentos, eles influenciam nos índices econômicos, né? Mas, prefeito, a aviação limeirense, isso a gente ouve há muitos anos, e nós já chegamos a discutir aqui, quando o senhor participava regularmente do programa, da tal caixa preta do transporte coletivo, de abri-la, porque o que se ouve há muito tempo é que a aviação limeirense, seja ela representada pelo grupo que for, pela empresa que for, pela holding que for, pelos donos, sejam eles quem forem, que a aviação limeirense está, a grosso modo, quebrada, né? Vamos usar um termo que todo mundo possa entender. Se a aviação limeirense está quebrada e se ela vem, de fato, se ela está quebrada ou passando por dificuldades muito sérias econômicas, para se manter de pé, precisa ter o subsídio, porque senão o subsídio, a primeira justificativa era manter o equilíbrio econômico, financeiro da
concessão, porque sem o subsídio a aviação limeirense não conseguiria tocar o negócio. Por que esse negócio pode ser vantajoso para uma nova empresa? Limeira é uma praça que pode representar lucro, e aí não há problema nenhum ter lucro. A iniciativa privada vive e precisa do lucro. Se Limeira pode representar uma oportunidade de lucro para uma nova empresa do transporte coletivo, onde está o problema da aviação limeirense? O que teria levado a aviação limeirense a esse, digamos, buraco? É gestão? É só gestão? Cara, é só gestão. Porque o contrato que nós estamos administrando, né, que o interventor administra... Não é a praça, não é a Limeira que... Em Limeira é impossível fechar a conta. Com gestão bem feita, fecha a conta e dá lucro. Fecha a conta e dá lucro. É viável o negócio. Acontece que a Limeirense teve uma administração... Mesmo com a gratuidade de 40%, então, essas questões elas precisam ser equilibradas. E isso é algo que precisa ser equilibrado, porque senão causa descontrole. Mas está sendo feita uma auditoria contábil na Limeirense, dentro de um desses processos que a Limeirense entrou pedindo a suspensão ou a invalidade da intervenção. O juiz nomeou um perito que está fazendo a avaliação, né, dos porquês que a empresa chegou nesse momento contabilmente. Se houve transferências de recursos, por exemplo, se houve transferência de recursos da empresa para outras empresas, esse recurso não voltou, enfim, que desequilibrou a empresa como um todo. O negócio é bom, é viável, porque se não fosse viável, não tinha nenhuma empresa de transporte coletivo prestando serviço em nenhuma cidade. Simplesmente é um serviço que haveria ou já teria desaparecido, né, desaparecido do mapa. Não desapareceu, embora exista uma mudança nos conceitos e no tipo de prestação, ele existe, ainda vai existir por um bom tempo. E nenhuma empresa quer ser tirada, né? Em São Paulo, esse processo na Prefeitura de São Paulo se alonga. Os prefeitos de São Paulo têm tentado resolver há 5, 6 anos e a empresa atual, ou as empresas, São Paulo é mais de uma empresa, não querem sair. É um consórcio lá, não consegue finalizar um processo licitatório para mudança. Então, existe sim interesse, porque é um negócio bom. Lógico que sofreu mais, além dos problemas da gestão da administração da própria Limeirense, sofreu nesse momento econômico, porque diminui as pessoas sem emprego, andam menos de ônibus, sofreu também pela entrada dos aplicativos, sejam eles de qualquer natureza. Tudo isso trouxe uma interferência dentro do processo. Nós tínhamos uma média de 1.600.000 viagens, hoje é 1.300.000 e uns quebrados. Então caiu, houve uma queda. Mas assim, e quando a economia melhora, cai mais ainda. Daí as pessoas vão comprar carros, vão comprar motos e vão evitar o transporte coletivo. Caio, a nossa convicção, e estamos trabalhando para isso, é que mesmo com esse emergencial, a empresa passando a atuar com emergencial, com ônibus menos velhos do que tem, com uma gestão melhor na sua operação, eu tenho certeza que nós vamos atrair novamente as pessoas para o transporte coletivo. E essa é uma necessidade, inclusive. Porque quanto menos gente, mais passagem fica caro. Para você manter isso, o município tem que colocar mais dinheiro para bancar, inclusive, as gratuidades, que hoje é um número muito grande e que nós precisamos de alterações nesse sentido para diminuir isso e minimizar, porque isso é uma lógica perversa. Quem anda de graça no ônibus, alguém paga. Se não é o passageiro que paga a passagem mesmo, né, no valor da tarifa, é o município, todos os cidadãos que precisam aportar recursos através do subsídio ou através de um outro formato, né, para manter as passagens daquelas pessoas que usam o transporte em níveis aceitáveis. Só que essa participação do município também tem uma limitação, porque grande parte dos munícipes não usa o transporte público e está pagando, né, a gratuidade para aqueles que usam sem interferir demais no preço da passagem. Se você tirar o subsídio, a passagem vai para 5,40, 5,60, para manter o sistema. Por isso é que o subsídio acaba sendo necessário, mas ainda assim é necessário a gente dar uma controlada nessa gratuidade. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Renata. Eu acho que eu nem deveria fazer esse tipo de observação, mas enfim, vou fazê-la. O Marcelo Dorta está fazendo uma colocação aqui. E, Marcelo, não adianta pagar, porque uma vez feita a observação,
a observação é printada. Dizendo que eu estou muito calmo, tá calminho, na verdade ele erra no português aqui, tá caminho com o seu amigo prefeito. Põe um... Como é que chama isso? Emoji. Com um risinho e escreve, por que será? Eu devolvo para você a pergunta, Marcelo. Por que será? Eu estou tentando conduzir a entrevista com uma autoridade que pode ser meu amigo ou não, da porta do estúdio para fora. Agora, se você faz essa pergunta, por que será, Marcelo? Porque eu não quero acreditar, e você me obriga com esse comportamento, a achar que você é daquelas pessoas que falam sem saber. Que ouvem dizer qualquer tipo de coisa sobre qualquer assunto e levam isso à frente. A internet é ótima, a internet nos abriu muitas possibilidades. A internet é democrática, inclusive. Mas ela democratiza, inclusive, a opinião estúpida, burra, sem base. E eu não te cobro, porque, salvo engano, você é taxista, você não tem de conhecer isso, não é? O regramento legal da profissão de jornalista, por exemplo, porque você não é jornalista, você é taxista. Eu não te cobro esse tipo de coisa, conhecer de leis, porque você não é advogado, você é taxista. Você conhece do seu ofício. Mas eu só vou te dar uma dica, Marcelo. Se você quiser fazer qualquer observação a meu respeito, certifique-se que é verdade. Há N possibilidades de você se certificar de que uma asneira que você escreve no Facebook e outras pessoas compartilham é verdade ou é mentira. Agora, pesquisa direito, viu? Levanta dados com correção, levante provas. Eu estou falando a meu respeito. Eu estou fazendo um comentário em minha defesa, porque eu não tenho mais saco, não tenho mais paciência, nem saúde para ler comentários de babacas, de imbecis, de desocupados no Facebook. Gente que não sabe ler hora em relógio de ponteiro, mas que eventualmente ouviu algum comentário e entendeu daquela forma e passa para frente como se fosse verdade. Eu falei hoje pela manhã com a Renata e com a Nani a respeito da minha vontade de abandonar qualquer programa de rádio e essa exposição que não faz bem. Definitivamente não faz bem. Porque você fica sujeito ao escrutínio, até aí tudo bem, e à análise de gente que não sabe o que está fazendo, que não sabe o que está falando. Vamos seguir aqui com as perguntas, por favor. Mário, até para, não sei se vocês vão querer encerrar o assunto transporte para iniciar outros polêmicos, né, que aconteceram nos últimos dias, mas ainda sobre a contratação, anúncio da contratação emergencial de uma empresa para o transporte coletivo. Mário, eu sei, você disse no dia, o senhor disse na coletiva de que não foi algo que o senhor pensou da noite para o dia e resolveu decretar, resolveu anunciar a contratação emergencial. Mas houve algo em que o senhor falou não dá mais para continuar a intervenção, a polêmica intervenção, muito questionada. Aconteceu algo... necessária. Daí eu não questiono, mas bastante questionada, né? Aconteceu alguma coisa, Mário? Ou foi uma série de fatores? Ou a partir da busca e apreensão pelo Banco Caruana, daqueles 32 veículos, e que o município tem um fôlego agora, né? Até 120 dias? 120 contados dias. lá atrás, né? Para daí correr risco novamente de uma nova busca e apreensão. O que foi que aconteceu, Mário? Houve um estopim? Renata, você... E dava para ter feito antes, prefeito? Dava para ter feito esse contrato emergencial Caio, no momento em que o senhor fez a intervenção? Caio, não. No momento da intervenção, ela foi necessária em função das condições que foram, né, que aconteceram naquele momento. Nós havíamos feito a contratação de uma empresa em caráter emergencial para cuidar de 70%, que era o contrato que estava terminando. Mas nós não conseguimos colocar isso em prática porque o sindicato interviu,
foi para greve, e aí nós entendemos que a intervenção era a maneira mais objetiva, naquele momento, de continuarmos prestando serviço à população e, no segundo momento, de preservarmos minimamente os empregos das pessoas que estavam lá. Sexta-feira eu estive lá na garagem da Limeirense, conversando com o grupo de funcionários que começam às 4 horas da manhã, o turno da manhã, dizendo a eles, ao vivo e a cores, o que eu já havia dito na coletiva, respondendo todas as questões, de quais foram os motivos e por que nós decidimos naquele momento. E disse a eles que provavelmente eu pudesse ter feito um contrato emergencial há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Mas nós não fizemos porque nós queríamos partir para o contrato definitivo. E mais um fator, para continuar preservando o emprego de todos eles e buscando uma possibilidade de que ao final da intervenção, que no meu entendimento, no nosso entendimento, gostaríamos que fosse lá na frente, eles tivessem algo para recompor as perdas que eles vão ter com as verbas rescisórias, né? Então, nesses 2 anos e meio, nós conseguimos quitar 45 ônibus, financiamentos. Contratos foram terminados, quitados, ficaram livres. Então, antes não tinha nada, né? Hoje eles têm pelo menos, isso não serve, não resolve, mas é algo a mais, além de ter tido 2 anos e 2 meses vamos explicar de garantia de emprego, com salário pago em dia. Senão fica a impressão de que a prefeitura pagou 45 ônibus, quem levou vantagem nessa história toda foi a aviação limeirense. Não. Esses 45 ônibus, eventualmente, num processo trabalhista coletivo, a prioridade, contra a aviação limeirense, eles podem ser usados, podem ser vendidos, e o que for arrecadado com eles é para débito trabalhista. E não é que nós quitamos uma dívida, nós pagamos as parcelas, que eram as parcelas de contrato. Acabou o contrato, acabou o parcelamento. E já existe uma ação do Ministério Público que pede o arresto também dos bens da Limeirense, e aí entenda-se por bens todos aqueles que estiverem disponíveis na hora que a intervenção, no nosso caso, a intervenção finalizar e a empresa assumir de novo a administração do seu negócio, para exatamente preservar as dívidas trabalhistas. Em paralelo a isso, certamente o sindicato entrará nesse contexto, também buscando, né, esse arresto de bens que estão sem ônus e que poderão ser vendidos. Se isso vai formar um valor de 4 milhões, 5 milhões, 3 milhões, eu não sei dizer, mas é melhor do que nada. Então, isso eu ratifiquei essa informação lá para os funcionários. E, certamente, a busca e apreensão dos 32 dos ônibus nos empurrou a tomar uma decisão, né, em definitivo, de fazer o emergencial. Porque, ao final de 120 dias, o acordo que nós conseguimos fazer naquele momento era de preservar os ônibus, mas, ao final, a Limeirense pagar os 18 milhões que deve para o banco. Coisa que não vai acontecer. Coisa que não vai acontecer. E aí não tem mais busca e apreensão. No outro dia ele vem aqui e leva o ônibus embora. A busca e apreensão já foi feita juridicamente, na justiça, com tudo que tem direito lá, que o oficial de justiça acompanhou. O que nós fizemos foi um acordo com o banco. Findou os 120 dias, ele vem aqui, pega os ônibus, não precisa de oficial de justiça, não precisa de nada, está escrito no acordo isso. Então isso nos fez acelerar definitivamente a tomada de decisão de contratar emergencialmente. Junto com isso, apareceu há 2 semanas... Porque a prefeitura tem 120 dias para resolver essa questão, senão a cidade fica sem ônibus. É isso. Há 2 semanas atrás, tem uma ação trabalhista movida pelos funcionários da então Princesa Tecelã, que é sócia contratual da Limeirense, onde a Limeirense é colocada como... está no polo passivo, mais quase 4 milhões de ação trabalhista, que pode ter uma decisão rápida e cair no colo de quem? Da Limeirense. E quem está coordenando e respondendo pela Limeirense? A prefeitura. A prefeitura vai pagar a conta que não é nossa. E só tem um jeito de pagar a conta, com ônibus. Não, nesse caso de trabalhista, é a ação trabalhista julgada procedente e acolhida pelo juiz, nós precisamos pagar. 2 coisas nós pagamos, Caio, ao longo dessa intervenção, que não eram simplesmente custos operacionais. Uma são as ações trabalhistas de funcionários que já estavam nos processos e ganharam, e o juiz manda pagar. Eu preciso pagar, senão prende. Né? E a outra eram os financiamentos dos ônibus, que você não paga o financiamento, não tem ônibus. Então, são os únicos 2 valores que não eram da operação do dia. Né? Essa ação trabalhista dos funcionários da empresa Tecelã
vai cair na Limeirense. Se amanhã tiver uma ação e julgar, a Limeirense tem que pagar, porque ela é sócia. A Princesa Tecelã não existe mais, quebrou, arrebentou, e vai cair no colo da prefeitura. Então é mais um ônus que nós estamos correndo o risco de ter que quitar por uma decisão judicial. Isso, junto com a busca e apreensão dos 32 ônibus, nós tomamos essa decisão de ir para o emergencial nesse momento. Nós gostaríamos de sair... Que abacaxi, hein? Pois é, da intervenção para um novo contrato definitivo. Esse é o nosso desejo. O Caio, a gente tem que falar de outros assuntos, mas também rapidamente. E a transição? Escolhida a empresa, venceu o emergencial, já temos uma empresa nova. Aí vai ter que ser feita a transição. Tudo vai ser mantido? Bilhetagem, gratuidade, por exemplo, os deficientes que já fizeram um cadastro lá atrás. Aí mantém, é só uma nova empresa. O que nós vamos fazer? Né? A empresa vai trazer um novo sistema de bilhetagem. Nós vamos pegar... E aí tem uma parte técnica aí que eu não entendo perfeitamente, mas vamos pegar todas as informações que estão sob o nosso controle, o controle da intervenção, passar para essa empresa nova que for a vencedora do processo. A biometria, prefeito? Está funcionando. Pois é, mas a biometria vai ter que ser novamente cadastrada, né? Não, porque as informações elas já estão no chamado CIT, Caio. Elas já estão no sistema. Isso já está no computador, entendeu? Que pertence à Limeirense. Não, ela está sob o controle do município. Mas as informações... No momento de intervenção. Banco de dados. A dúvida é essa. Viu, se esse Caio? banco de dados fica com o município ou não. Sim. Certamente nós vamos usar o banco de dados para poder fazer a transição. Com tudo. Tudo que está funcionando hoje, Nani, vai funcionar. Pode ser que haja... uma raspadinha aqui, outra ali, até acertar o sistema em definitivo. Mas tudo que acontece hoje vai acontecer e a empresa que vai operar vai ter que responder e garantir as mesmas coisas. Sejam elas muito boas ou sejam elas menos boas, mas é o que existe hoje. Então isso vai ser mantido e estará dentro do edital. Isso até para os usuários, né? Quem estiver ouvindo, tem perguntas. As pessoas que... mas eu tenho um cadastro de deficiência. Vai manter? Vai. Então isso que é importante. Usar a audiência do programa para dizer que tudo aquilo que está funcionando hoje, a nova empresa que será licitada, ela entregará as mesmas coisas. Então, quem tem um cadastro deficiente vai continuar tendo. Quem tem outro tipo de benefício vai continuar tendo dentro dos mesmos critérios. O transporta também? Transporta também. Também nós estamos no processo, nós estamos aumentando um pouquinho mais do que existe hoje, para melhorar, inclusive, para facilitar as pessoas. E o importante é que nós teremos uma empresa nova, com uma gestão nova, com ônibus mais novos, não são ônibus novos, zerados, são ônibus mais novos, com uma idade média melhor do que a que nós temos hoje na Limeirense. Então, tudo isso vai melhorar. E o cidadão, lá na frente, vai sentir a diferença e vai saber do que nós estamos falando. Bom, nós vamos esquecer o que passou. Eu não tenho dúvida disso. Colocações de ouvintes, eu vou tentar ser breve. O senhor, quanto mais breve for, mais gente vai atender. Boa tarde, prefeito. É Cida Barbosa Santos. Como fica a questão de pagamento da dívida da Sudeste, que é uma questão que vem do governo do Paulo Radich, do governo passado. A nova empresa assume também essa questão, prefeito? Infelizmente, não. A empresa assume o transporte a partir da data que ela for contratada e receber a ordem de serviço. Aí para frente, os compromissos são da empresa. O que é do passado e aí nós não temos... a prefeitura em si não tem muito o que fazer. A Mara Adorno diz o seguinte: com a intervenção percebi que os horários de ônibus foram respeitados e não tivemos greves. Eu vou resumir a pergunta da Mara aqui. Existe como a prefeitura tocar o transporte coletivo de Limeira, municipalizar definitivamente o transporte? Não, essa questão está fora de... esse assunto está fora de questão. O nosso entendimento é de que o município tem que ser um gestor e não trabalhar na operação. Então, o transporte público municipalizado, essa possibilidade não existe. Eleni, boa tarde, prefeito. O senhor não pode colocar um abrigo no ponto perto do Colina Verde, perto do pesqueiro do lado, que o ônibus sobe? Está reclamando a ausência de um abrigo na região. Eleni, prefeito. Eleni, resolver os problemas de abrigo em definitivo será feito na nova concessão. Uma nova empresa que vai ter tempo para fazer os investimentos e ter o retorno desses investimentos. Nesse momento, vou pedir para a mobilidade dar uma atenção, ver se existe algum abrigo que está disponível, que foi transferido, retirado de algum local,
para colocar nesse lugar que eu sei onde você está falando. Tiago Matos, boa tarde, Caio. Pedimos ao prefeito uma atenção especial com a via Guilherme Diber. A via na subida e na descida, imagino, tem um trecho com altíssimo número de acidentes, quando ela deixa de estar duplicada ali depois dos condomínios, né? E ela afunila e passa a ser uma faixa só. E ali ele naquela reclama rotatória também. Que dá acesso ao Ouro Verde. Olha, Da qualidade do asfalto no local. Nós temos tido uma atenção especial para Guilherme. Estamos buscando alternativas para resolver algumas pendências judiciais de desapropriação que foi feita e não foi finalizada e foi para a justiça. Se não me engano, são 3 processos. Um deles, acho que caminhou bem para uma tratativa de acerto e acordo, para que sem esses assuntos de desapropriação serem finalizados, nós não conseguimos avançar na finalização, né, da duplicação da via. O loteamento Margarida de Holsten, que é um dos loteamentos que está ali na frente, eles têm um compromisso com o município, é uma contrapartida que foi acordada lá atrás, de fazer um trecho ali. Só que nós não podemos terminar esse trecho porque uma das desapropriações não foi resolvida e o município... Não. Porque assim, parece que envolvia uma família, e aí tem muitos herdeiros que não... Porque assim... Um aceita negociar, o outro não aceita. Quando o município antigamente desapropriava e ia brigar na justiça. A lei mudou. Para desapropriar, você tem que depositar o valor da avaliação que foi feita por uma equipe interna do município. E aí o proprietário pode aceitar ou não. Esses proprietários não aceitaram o valor e foram para a justiça buscar uma recomposição de valores. E aí, enquanto a gente não tem a emissão de posse, nós não podemos mexer no terreno porque ele não pertence à prefeitura, mesmo tendo sido desapropriados. Mas estou com convicção de que a gente consiga resolver os outros 2 casos também em tratativas de acordo para esse processo poder ser esses processos serem finalizados e a gente aí sim poder falar em terminar Guilherme Diber. Bom, é 1h51, eu vou fazer uma colocação aqui para quem quiser entender, da maneira que quiser entender. Ainda aqueles que vão dizer que eu estou fazendo uma colocação amigável ao prefeito, mas é uma colocação que serve para o prefeito Mário Celso Botion, como serviu para qualquer outro e servirá para qualquer outro. E o prefeito o candidato tem de estar preparado para isso, porque o prefeito vai passar por isso, seja ele quem for. Há uma diferença diametral entre resolver coisas na iniciativa privada e resolver coisas no poder público. Né? Na iniciativa privada, a gente faz uma previsão, olha, vou fazer uma reforma no prédio em que fica a minha empresa e eu faço a previsão de que essa reforma vai durar 3 meses. Na iniciativa privada, ela dura 6, quando não mais que 6. Né? Evidentemente, se isso for uma obra tocada, o prefeito também é empresário, engenheiro e dono de construtora, e também a sua construtora certamente faz contratos com prazo de entrega, com o risco de choveu, ventou muito forte, aconteceu alguma coisa que atrasa a obra, por exemplo. Eu estou citando só um exemplo. Então, se na iniciativa privada, quando o empresário decide o que vai fazer e como vai fazer, se a dona de casa, que pretende fazer um puxadinho em casa, consegue cotar o preço da tinta na loja que ela quiser, o serviço do pedreiro, ela cota quantos pedreiros ela quiser, enfim, do material de construção, e ela resolve isso com uma brevidade muito maior, no poder público tudo demora muito mais. E quando fica pronta a questão, e essa questão do ônibus é reflexo disso, ela ainda corre o risco de ser judicializada. E aí não tem o que fazer. Né? Caio, o regramento do serviço público, infelizmente, ele nivela tudo por baixo. Tudo é ruim, tudo é problema, tudo é mal. Então foi fechando o cerco, né, para que não escape nada. E o regramento ele é muito claro. Aqui na iniciativa privada a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, você pode fazer. No serviço público, você só pode fazer o que a lei expressamente determina. Uhum. E aí a gente tem dificuldades. Esses dias o presidente Celso Potec esteve lá no gabinete pedindo alguns auxílios, ajudas para a Internacional, e parte dessa ajuda é intervenções lá no Limeirão. Eu falei, Celso, porque o dia X eu tenho que cumprir com a federação. Eu falei, olha, aqui eu não compro um prego com menos de 90 dias. Pode parecer um absurdo, mas é isso. É isso. Você não compra um prego com menos de 90 dias. Então tudo tem que ser planejado, programado, e ainda assim corre o risco de você comprar e o camarada não entregar, como muitas vezes acontece nos medicamentos e que atinge as pessoas. Nós compramos,
não perdemos prazos, mas o camarada não entregou nos prazos que tinham que ser entregues. Ou nas obras, o caso da duplicação da via... A via que leva ao Tatu, via Jurandir Paixão. Por exemplo, nós notificamos a empresa. Aquilo está parado há quanto tempo? Assim, Desde da gestão passada? Por exemplo, nós fizemos um novo processo de concorrência, a empresa vencedora, está trabalhando, mas o governo mudou, o governo federal mudou, segurou todos os financiamentos, as liberações que são feitas pela Caixa Econômica Federal, e esse é um deles. Então, a obra está em ritmo muito lento. E nós, essa semana, inclusive, semana passada, fizemos uma notificação para o cumprimento dos prazos. E aí o empreiteiro, ele alega e fala, olha, mas eu não estou recebendo. Não posso executar. Assim como outras obras que são financiadas pela Caixa Econômica Federal, como a reforma de algumas UBSs, a construção de quadras cobertas, que, aliás, finalizamos mais 3 delas, mas o construtor está sem receber várias medições, porque a Caixa Econômica simplesmente interrompeu os pagamentos para a sua reorganização. Então, tudo fica muito mais difícil dentro do serviço público, pelos prazos que o regramento estabelece e pelas pela busca da justiça nas impugnações que, eventualmente, alguns processos têm. E aí, o prazo que você acha que são 90 dias, ele passa para 180. Exatamente. E aí vai embora. Então, é difícil para qualquer gestor público cravar que tal obra vai ser inaugurada em 120 dias, porque pode ser que ela seja inaugurada em 120 dias, e essa não é uma questão do Mário Botion, é uma questão que os políticos têm de resolver entre si, né? E isso eu digo com muita tranquilidade. Em todas as esferas, né? Estadual, a municipal, estadual e federal. As obras que nós contratamos nesse período e que a gestão financeira está única e exclusivamente sob a nossa responsabilidade, elas têm cumprido seus cronogramas. O que não tem cumprido os cronogramas são as obras que dependem de recursos, liberação de recursos federais, né? E que a gente faz gestão, o deputado Miguel Lombardi tem ajudado em muito nessa gestão de destravar, de fazer as liberações, mas elas ficam sujeitas a isso. O governo do Bolsonaro está melhor, está pior ou está parado? Eu acho que estamos parados esperando, em compasso de espera da Previdência, da reforma da Previdência, que é algo que precisa acontecer, porque senão aí sim o país vai parar de vez. O ministro Nix Lorenzoni garantiu que até o dia 18 de julho aprova. Olha, a expectativa nossa é essa também. Conversando com o Miguel recentemente, ele disse que o empenho do Congresso era para que no primeiro semestre, antes do recesso, isso fosse aprovado. Seria muito bom. E já disse isso em outras vezes, vocês sabem disso, isso não será a panaceia. Aprovou num dia, no outro dia a economia voltou a acelerar. Não. A aprovação da Previdência, da reforma da Previdência, ela é necessária para que o mercado entenda mudanças significativas, né, nas tomadas de financiamento do governo federal e dos seus pagamentos. É esse o descontrole maior que existe. E isso vai acontecer ao longo de 10, 12 anos. A economia que o ministro Paulo Guedes vem citando, né, de 1 trilhão, talvez não seja 1 trilhão, seja um pouco menos. Isso é ao longo de 10 ou 12 anos que o país vai deixar de desembolsar para pagar os desequilíbrios que existem hoje, né? Isso que é bom que se diga. Aqueles que recebem menos contribuirão com menos e continuarão tendo seus benefícios garantidos. Existe uma outra discussão, Caio, que está lá no Congresso, que é a retirada do assunto da Previdência do Estado e do município, querem deixar de fora. Isso seria também muito ruim, mas tanto a Frente Nacional de Prefeitos, quanto a Associação Brasileira de Municípios e a Confederação está brigando no bom sentido para que isso volte para a pauta e seja aprovado juntamente. Mesmo a aprovação que acontecer em nível federal, vale para o Estado e vale para o município. Muito bem. A Viviane pergunta a respeito de pontos de ônibus, de abrigos para pontos de ônibus. Há algum projeto com relação a isso ou isso vai depender de uma nova empresa, de um novo contrato? Eu já respondi, mas vou ratificar. A reestruturação, inclusive, de todos os abrigos também passa dentro, ou passará a ser feita dentro do processo do novo contrato licitatório, o geralzão. Lá na frente. Maria Aparecida Santa Eulália pergunta se tem alguma possibilidade de um posto de saúde de Santa Eulália não, é Santa Adélia. Alguma possibilidade de um posto de saúde no Santa Adélia? Olha, o Santa Adélia é atendido hoje pelo Nossa Senhora das Dores. Nós, inclusive, dentro aí de talvez mais umas 2 semanas ou 3, isso não está fechado, nós passaremos a fazer uma grande reforma
na UBS do Nossa Senhora das Dores 1, que é o que fica mais próximo ali do do Santa Adélia, e que vai atender de maneira melhor. Mas, por hora, não existe previsão para colocarmos uma UBS especificamente lá no Santa Adélia. Queria perguntar para o prefeito, porque só agora inaugurou o campo do Jardim Ipanema. A população está dizendo que é só porque as eleições estão se aproximando. Como é que é o nome do ouvinte? Não tem o nome dele aqui. Não tem problema. Olha, quando nós assumimos, eu fiz uma visita naquele local juntamente com o Zanon e vendo a disponibilidade e o que nós poderíamos fazer. A obra ela não foi recebida pela administração passada porque tinha problemas técnicos. Foi para a justiça, a empresa quebrou e nós somente no final do ano passado, em julho, agosto, é que nós conseguimos resolver o problema jurídico que envolvia aquela obra que não foi entregue. Feito isso, no final do ano, nós fizemos uma intervenção, retiramos o gramado anterior, arrumamos a questão do escoamento de água, da drenagem, que tinha problemas, e fizemos o replantio, aguardamos aí os 6 meses, que tecnicamente era recomendado para que a grama se fortalecesse, e ontem fizemos a inauguração. Então não tem nada a ver com eleição, não. Aliás, junto com a inauguração, já estão acontecendo as obras, já em bom ritmo, da construção do centro esportivo, do qual o campo vai fazer parte, com recursos da ordem de 3.200.000 destinados pelo deputado federal Miguel Lombardi e outros 800 colocados pela municipalidade. Lá teremos 2 quadras cobertas, quadra de tênis de campo pública, coisa que não existe, quadras de areia, academia ao ar livre, enfim, todo um complexo que dentro de 8 meses, esse é o cronograma de obra, se não houver limitação nos repasses do governo federal, estará à disposição para toda a população usar. Então, inauguramos o campo ontem porque foi possível inaugurar ontem, não tem absolutamente nada a ver com o período eleitoral. Odete do PH, nós chamamos de PH, o Parque Hipólito 2. Gostaria de saber do prefeito por que foram tirados ônibus nas férias escolares. Os alunos entram de férias, mas a gente continua trabalhando e depende dos ônibus. Pergunta da Odete. Odete, não foi as linhas continuam sendo atendidas. Certamente foi feita uma readequação em função do menor número de passageiros transportados, e isso é simplesmente uma questão técnica que não é de hoje, isso sempre foi feito e vai continuar sendo feito. Prefeito, tem uma pergunta aqui a respeito do Jardim Nova Europa, eu vou tentar encontrar o nome da pessoa, só aparece aqui como Área Lazer Limeira. Pergunta a respeito da TV Cultura. Se há alguma perspectiva de volta da TV Cultura à grade de canais aqui do município? Infelizmente, não. Eu digo sempre que a gente olha pelo para-brisa e não pelo retrovisor, mas eu preciso dar uma olhadinha pelo retrovisor. Isso foi uma atitude da gestão passada, do então prefeito Paulo Radich, que tirou a educadora do ar e deu... Perdão, educadora não. Que tirou a cultura do ar, o canal que é da prefeitura. Ainda bem, não fomos nós. Desculpa. Esse canal é da prefeitura, ele tirou da cultura e deu para um outro canal de televisão. Nós fizemos tudo e mais um pouco que era possível ser feito, até de espernear. Mas, infelizmente, isso é algo que ficou no passado, não há essa possibilidade, infelizmente. Prefeito, por que a rodoviária de Limeira nunca foi reformada? Qual é o motivo de dependermos de empresas de outras cidades, diz aqui a Celina Marques. Celina, talvez tenha algum tempo que você não passa ali na rodoviária, mas a rodoviária sofreu um processo de intervenção, não terminou ainda, um investimento algo em torno de R$900 mil, feito através da Indel, numa reforma que havia umas exigências do Corpo de Bombeiro e de outras naturezas para que ela fosse reformada, e nós fizemos. Deve estar sendo concluída. A parte dos sanitários, tenho certeza que já está pronta em funcionamento. E as demais intervenções, elas estão sendo finalizadas e a rodoviária terá ou estará com a sua manutenção em dia. A Sueli diz que gosta de ouvir o prefeito quando ele vem à educadora e pergunta da creche do Manacá, quando será entregue. Do Manacá, acho que talvez seja a namorada das Acácias. A obra terminou e vandalizaram o ato contínuo. E agora nós conseguimos contratar uma empresa para fazer essa manutenção no vandalismo que foi feito lá. A empresa já foi contratada e a obra deve, se não começou a semana passada, deve começar nos próximos dias e terá um prazo, se não estou muito enganado, de 60 dias para ser concluída. E a partir daí
nós fazermos a mobília do prédio e contratar novos funcionários para que ela possa funcionar e também ter a disponibilização de mais vagas para as nossas crianças. Prefeito, pergunta aqui o Paulo Henrique Araújo. Tem mais 2 perguntas só de ouvintes, uma colocação final da Renata, outra da Nani. Paulo Henrique Araújo. Prefeito, a família Félix seria um grande concorrente na próxima eleição, até porque os brasileiros esquecem rápido das coisas. Olha, não sei dizer, só sei dizer que o Félix teve mais de 25 ações civil pública, tem condenações de várias naturezas, foi cassado, teve a família presa momentaneamente e responde a um número muito grande de processos. Se seria ou não, eu não posso dizer, não sei dizer. Sei dizer que muitas das coisas que ele começou não terminou, como, por exemplo, um TAC que assinou para zerar as filas em creche, coisa que ele também não fez, entre outras coisas. O José Flávio pergunta da alça da Covabra, prefeito. Flávio, a alça da Covabra foi algo típico de falta de manutenção e ela ruiu. Ali tem um investimento em torno de 3 milhões ou 3 milhões e meio para ser feito. Nesse momento, nós não temos essa capacidade de investimento. Estamos colocando essa obra como uma das obras dentro de um recurso que estamos buscando no Fomplata, que na verdade, são financiamentos. É só com financiamentos que poderemos fazer investimentos que o município não tem tido essa capacidade em função das arrecadações. Bom, disse que seria a última de ouvinte, mas essa aqui é importante. Aliás, todas são importantes, mas essa aqui me chama muito a atenção. Estou muito preocupada, prefeito, com o que está acontecendo na aviação limeirense. Estou em tratamento com os médicos da Medical. O meu marido trabalha na aviação limeirense há 28 anos. Estou com um tumor na cabeça, não consigo nem dormir de pensar no que vai acontecer. Pergunta aqui a Maria Inês, que a angústia dela deve ser dividida entre muita gente, não é, prefeito? As esposas de funcionários da aviação limeirense. Eu disse aos funcionários na sexta-feira, quando conversei com eles, que eu buscava sentir, ter o sentimento que eles têm, né? Mas que eu não podia fazer isso, porque o sentimento que cada um tem é dele próprio. Eles estão na situação e eu não estou na situação. Mas a gente fica penalizado por tudo que aconteceu. Mas que o município tem limitações legais, inclusive, na sua atuação. O que eu poderia dizer para a Inês, assim como a Nani perguntou se todos os direitos e os cadastros de quem hoje é atendido de um jeito ou do outro pela Limeirense, será atendido pela próxima empresa. E eu respondi que sim, e esse aspecto, que é um aspecto, ela deve estar falando, lógico, além dos 28 anos de trabalho, das verbas e tudo mais, como ela faz um tratamento, ela deve estar falando a respeito do plano de saúde, que, aliás, quando nós entramos na intervenção, tivemos que fazer uma repactuação com a Medical para colocar em dia os pagamentos. Isso é algo que está estabelecido no dissídio coletivo da categoria. E isso, estando no dissídio, eu não estou afirmando, eu não conheço especificamente, mas eu entendo que está no dissídio coletivo da categoria. Se está no dissídio coletivo da categoria, isso vai precisar ser preservado. Renata Reis. Caio, quero perguntar rapidamente sobre as creches na semana passada. Minha pergunta também será essa. Já resume, né, o mesmo assunto. Na semana passada foi anunciado que a demanda ela foi absorvida, né, prefeito? Muito embora também tenha causado aí questionamentos, porque se o cadastro estava fechado, tinha que absorver de alguma forma a totalidade, e hoje foi reaberto. Como está sendo esse processo? Renata, a pergunta é sempre importante. Muito rapidamente e objetivamente, eu já disse isso várias vezes, vou repetir. Não existe, nem aqui em Limeira, em nenhum município do país, onde existe uma creche montada esperando as crianças nascerem, esperando a demanda vir. Ao contrário, a demanda existe e o poder público, dentro das suas prerrogativas, faz o acolhimento. Então, o que nós fizemos, aliás, existe esse TAC, que foi assinado lá pelo Félix, e que ele não cumpriu. E no passado também não cumpriu. O que tem um processo andando. Independente da gestão que estamos fazendo e que faríamos mudanças nos critérios de priorização e de cadastro, de um novo cadastro, até porque o que existia antes era a fila única, deixou de existir, nós estamos fazendo gestão sobre isso. Mas, em paralelo a isso, tem uma questão judicial que nós precisávamos cumprir, que era zerar em algum momento a chamada fila da creche.
Foi isso que nós fizemos. Conseguimos colocar todas as crianças que estavam inscritas até dezembro do ano passado, todas elas 6 meses depois, colocando todas elas com uma vaga em creche. Né? Dessas vagas todas, 700 vagas foram colocadas por decisões judiciais. A metade estava inscrita e a metade não estava. Ano passado foram 300 só, para ver como isso tem um peso. Então, nesse momento, zerou, era um compromisso que a gente tinha, inclusive legal. E, em paralelo, nós fizemos um novo critério de inscrição, estabelecendo normas diferentes. Então, as inscrições elas serão feitas, não existe uma fila única, mas haverá uma cronologia que vai ser respeitada por região. São 7 regiões onde as nossas creches estão distribuídas. Então, a pessoa faz a inscrição, ela vai cair numa região em função do seu endereço da sua residência. E ela entra numa cronologia de inscrição. Todos entram. E dentro dessa cronologia serão respeitadas as preferências que a legislação não municipal, mas as federais estabelecem, como, por exemplo, a criança com deficiência, ou que está em estado de vulnerabilidade, ou de violência dos pais. Então, e alguns outros que a lei federal estabelece. Priorização dentro da cronologia que foi estabelecida na hora da inscrição. Então, hoje abriu novamente as inscrições, as pessoas vão fazer inscrições de seus filhos e, ao longo do semestre, né, as disponibilidades que houverem, nós as colocaremos para dentro da creche, mas, fundamentalmente, o período de grande movimentação é o período de final de ano, onde saem aproximadamente 1.600, 1.700, 1.800 crianças que estão no período de creche e mudam de fase, né? E aí abre espaço para fazer uma acomodação. Com essa nova triagem, com esse novo processo de inscrição, com a disponibilização da creche do Világio, que deve acontecer nos próximos 60 dias, no máximo 90 dias, que serão mais vagas disponíveis, e mais a Morada das Acácias, que a partir de janeiro também estará disponível. Na transição, nós entendemos que nós teremos condição de atender todas as crianças que se inscreverão agora, no mês de julho e em outubro. Depois disso, as inscrições serão em abril, abril com 6 meses, outubro. Né? É o período, nasce a criança, ela se inscreve quando a criança estiver aproximadamente com quase 6 meses. Né? Então, esse é o novo processo que a gente fez. Falar de zerar a fila, como eu disse, é algo que é quase que impossível ter nesse momento todo mundo, porque está nascendo criança e tem gente precisando de vaga em creche, né? Quando se falava da fila única, só para finalizar... Hoje, por exemplo, já deve ter fila, né, doutor? Com certeza, com certeza. Pessoas o cadastro hoje, né, então? Pessoas que se inscreveram porque o cadastro estava fechado. E é uma pena que a legislação, ela... É uma pena, é bom e também tem um lado que não é tão bom, que universalize tudo. Todo mundo tem direito. Todos têm direito, né? Quando existia tentou-se colocar critério para quem você priorizar, a legislação devia priorizar. Falou, quem tem necessidade financeira, quem trabalha, porque tem muita gente que coloca a criança na creche e não trabalha. Priva o seu filho do convívio, que é o convívio com os pais, sem ter necessidade de trabalhar. Não trabalha, simplesmente não trabalha. A gente sabe disso. As diretoras de creche, elas fazem relatos do tipo a mãe que vem trazer o seu filho na creche de pijama. Para se livrar do problema, né? É isso, não estou dizendo que são todas, chocante, mas né? isso Mas há casos. Haveria de ter uma priorização, poder ter um regulamento, mas não tem. As pessoas podem e têm o direito, todas elas iguais. Aliás, para se livrar do que elas julgam ser um problema, evidentemente, antes que isso cause lógico. interpretação. Eu não estou dizendo que a maioria equivocada. não, eu estou citando que existem casos. Mas, como a legislação é única, todos têm direito, né? Nós fazemos aquilo que é necessário ser feito. Muito bem. Hoje é aniversário da Renata Caran, assessora do prefeito, nossa ex-colega aqui. Parabéns, da Renata. Educadora. Eu me lembro da Educadora, fez 80 anos no sábado, da Educadora na rua Doutor Trajano. Você começou na Educadora, né, Renata? Eu tinha uns 14 anos na época, a Renata uns 10. Isso já faz alguns anos. Parabéns, viu, Renata? Muita saúde, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Prefeito, obrigado pela presença. Uma boa tarde, uma boa semana. Caio, bom mês de julho para todos nós, né? Para todos nós, esperamos. Antes de finalizar, queria também parabenizar a rádio por esses 80 anos. Obrigado. 80 não são 8, né?
É um período... Hoje as empresas abrem e fecham rapidamente para você manter uma empresa aberta com qualidade, com capacidade de prestação de serviço, com muita determinação. Isso não é fácil. Então, parabéns a toda a família Bortolã. E não só a família Bortolã, mas a todos os que compõem as equipes da Rádio Educadora, que não são poucas pessoas, né? São muitas pessoas. E através do seu trabalho, o trabalho delas, é que a rádio vem se mantendo ao longo desse tempo todo, com a qualidade na prestação de serviço que faz todos os dias aos nossos munícipes. Obrigado, prefeito. Eu não tenho a certeza disso, mas que a Educadora deve estar, se não entre as 5, entre as 10 empresas limeirenses, no máximo. A Gazeta é uma delas, o Café Kill é outra dessas empresas, mas eu não tenho informação. Uma longevidade de outras empresas que passaram dos 80 anos. Talvez a Zacarias... Na indústria. Na indústria. Né? Na indústria, possivelmente. Mas, por Olha, exemplo, mas a Freios Varga, eu não sei se tem 80 anos e mudou de donos, né? O Café Kill não, a Educadora não, a Gazeta de Limeira não. Mudou de Zacarias não. Dono de marca, Zacarias também não. Então, é um clube muito restrito de pouquíssimas empresas limeirenses que passam dos 50 anos, no caso da Educadora são 80 anos. 80 anos. Não quero que isso pareça elogio em boca própria, mas é representativo, né? Para o município é representativo. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Obrigado, Caio. Obrigado, Nani, a Renata. E vocês podem participar dos concursos de Miss Simpatia, sim, viu? Pode. Aê, prefeito. Obrigada, viu, prefeito? Fiquem tranquilos. Um grande abraço a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Edmundo Silva vem vindo aí. A Renata e a Nani voltam comigo amanhã. A Gislene Otávio pergunta se tem como assistir o programa depois que ele acaba. Tem. O programa fica no Facebook e fica no YouTube também. Você pode assistir novamente. Edmundo Silva, que quando conheceu a Renata Caran também tinha, no máximo, uns 25 aninhos. Foi ontem. Bem-vindo aí para apresentar o seu programa. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal.